Pessoal, esse curso é um curso de várias variáveis, né? Cálculo em várias variáveis. A gente vai tratar de funções. No cálculo 1 você falava de funções de R em R. Normalmente, quer dizer, às vezes você pegava só um intervalo aqui no domínio. Eu não quero muito ficar me preocupando com isso. Mas você tinha uma função de R em R e você desenhava o gráfico da função, por exemplo, e aí você falava da reta tangente, da taxa de variação, ΔX, ΔY, esse tipo de coisa, né? E agora a gente vai falar de uma função que pega várias variáveis e leva em várias variáveis. Então vai ficar meio complicado desenhar gráficos dessas funções, né? Um caso que a gente ainda consegue desenhar um bom gráfico é quando você tem uma função que sai, por exemplo, de R2 e vai para R, porque aí o domínio é um plano e o valor da função é um número, então você desenha uma montanha, né, que é o gráfico dessa função. Para cada valor do plano tem uma altura, e isso aí vai dar para você esse relevo, que é o gráfico da função f, né? Muito bem, então, ao invés de a gente desenhar gráfico, eu queria pensar um pouco assim, a gente tem o domínio da função, e a função leva esse domínio f, a função f leva esse domínio num contradomínio, né? E aí você leva pontos daqui em pontos de lá, né? A função de R em R poderia ser feita assim, ela sai de R e vai para R, mas aí você acha melhor desenhar o gráfico, né? Mas o que a gente quer ver é o seguinte: eu já sei mais ou menos eu já sei quanto a função vale ali, por exemplo, no ponto A. Eu queria estudar o comportamento dessa função quando você se desloca a partir do ponto A, né? No cálculo 1 isso era o ΔX. O ΔX. Aqui é um vetor, né? Certo? Um deslocamento pode ser para vários lugares. Esse deslocamento pode ser um deslocamento de vários tamanhos, né? Eu quero saber isso. Como é que a função muda quando eu me desloco em alguma direção, né? Cada seta dessa aqui, deixa eu fazer colorido aqui. Mas cada seta dessa poderia corresponder a um determinado comportamento do lado de lá, né? Quando você anda aqui para cima, pode acontecer da função variar. Você andou bastante para cima, ela variou um pouco para ali, né? De repente você andou bem pouquinho para cá, e isso levou a um deslocamento grandão do lado de lá, né? Então é esse tipo de comportamento que a gente quer estudar. Se eu variar o ponto A aqui um pouco, e esse um pouco vai ser expresso através de um vetor, como é que isso vai levar a mudanças lá na imagem, né? Perto de f de a, como é que a função vai se comportar. É esse tipo de coisa que a gente quer estudar, principalmente nesse primeiro módulo do cálculo de várias variáveis, que é essa parte de derivação, né? Derivação é isso, como é que a função varia quando você varia o ponto onde você está aplicando a função, ponto A. Certo? No final das contas,
quando a gente tinha uma função de R em R, a gente fazia assim. Escrevi então esse f de A mais ΔX como sendo f de A mais uma transformação que era fácil de fazer com esse ΔX, né? Mais um erro. Dependia também desse aqui, entrava o ΔX. O ΔX é quanto que você variava a função lá no domínio, e aqui você tinha uma constante, uma transformação que era muito simples, que era só multiplicar por um número, e um resto. Né? No cálculo de várias variáveis, em vez de eu usar um ΔX, eu vou colocar um vetor aqui. Um vetor V. E aí, esse vetor V vai levar numa variação do valor da função, né? Então, aqui eu vou colocar T de V, e esse erro aqui também depende do vetor V. E eu estou fazendo isso porque eu vou estar trocando a função V por uma função que é muito mais simples, né? Essa função vai ser uma transformação linear. Então, a gente vai, antes de partir para o cálculo de várias variáveis, a gente vai estudar um pouco transformações lineares por conta disso. O nosso objetivo é entender o comportamento de uma função próxima de um ponto A, aproximando essa função por uma transformação linear, né? Então, você tinha lá o ponto A, um deslocamento para cá, fez com que lá, perto de f de A, isso resultasse num determinado... Uma variação aqui faz uma outra variação lá. Se você fizer uma variação diferente aqui, a variação de lá pode ser completamente diferente, né? Certo? Então, para cada direção V, não é só a direção, né? Para cada deslocamento V, você vai ter uma aproximação desse comportamento por uma transformação que é fácil de entender. No caso dos números reais era só multiplicar por um número, mais um resto. E esse resto, para ser considerado um bom resto, lá no cálculo 1, esse resto aí, ele satisfazia isso daqui, né? Isso aqui vai para zero quando ΔX vai para zero. Era isso que caracterizava, num certo sentido, uma boa aproximação, que fazia com que a reta ficasse tangente. Isso aqui dava uma reta lá, né? Que essa reta ficasse tangente ao gráfico da função lá no ponto A, f de A, né? Aqui agora a gente vai fazer uma coisa parecida, só que no lugar do ΔX, só uma observação. Você dizer que um número vai para zero e dizer que o módulo, você podia tirar o valor absoluto aqui, ou não, mas dizer que isso aqui vai para zero é a mesma coisa, né? Porque o sinal aqui tanto faz, não tem zero e menos zero. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vai substituir esse ΔX por V. Dizer que o vetor V vai para zero, o vetor V vai para o vetor zero. Esse resto ali é um vetor, então isso aqui vai para o vetor zero, ou você pode tirar também o valor absoluto aqui, que na verdade é o módulo, né? Então, quando o V vai para zero, lá próximo do ponto A, você vai chegando perto do ponto A, é claro que o ponto correspondente f de A, se a função for contínua,
Quando esse V vai ficando pequeno, esse carinha aqui também vai ficando pequeno. Então não é só que quando o V vai para zero, o erro do lado de lá vai para zero. É que esse daqui vai para zero e esse daqui vai para zero muito mais rápido, né? Você tirou a parte que seria mais significativa e deixou só uma coisa que fica perto ali do ponto A, fica parecido com não se mexer muito, né? Certo? A gente vai fazer isso, depois eu vou explicar isso de novo, mas por conta disso a gente vai falar sobre essas transformações, que são as coisas simples, fáceis de lidar, que são as transformações lineares, né? Nosso objetivo é pegar uma função qualquer para estudar ela, o comportamento dela próximo do ponto A. A gente vai ver como é que ela se comporta quando você tem um certo deslocamento V, e esse comportamento a gente vai expressar como sendo aqui uma transformação linear mais um erro que tenha uma propriedade boa, no sentido de dizer que é um erro que some rápido, né? Mais rápido do que o próprio deslocamento V, certo? A gente vai fazer então no próximo vídeo, vai falar de transformações lineares.